Olá, pessoal! Vamos dar sequência às nossas aulas de fisiologia humana e hoje nós vamos estudar sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino é o conjunto de glândulas secretoras, ou seja, glândulas que vão produzir e secretar alguma substância. E é uma substância, então, né, uma molécula, por isso é uma substância química, e ela especificamente é denominada hormônio. Então, essas glândulas secretoras só produzem hormônios e eles vão ser disponibilizados diretamente no sangue, diretamente na corrente sanguínea. Diferentemente das glândulas exócrinas, que secretam substâncias para fora do corpo em um ducto secretor, no caso do sistema endócrino, as glândulas secretoras não possuem esse ducto. Então, os hormônios são liberados diretamente na corrente sanguínea. E o mais interessante é que eles vão atingir um órgão-alvo. Isso significa que eles são produzidos em uma glândula, mas eles vão atuar em outro lugar, ou um órgão, ou uma célula, ou um tecido. Aqui nessa imagem, nós temos um exemplo, né, de como funciona uma glândula endócrina. Aqui em vermelho, os vasos sanguíneos, então sangue. Esses quadradinhos verdes são os hormônios, tá? Secretados na corrente sanguínea. E em azul, nós temos as glândulas. E perceba, então, que são proteínas produzidas nessas células, as células das glândulas, e não tem um ducto por onde ela é secretada. Ela é liberada diretamente na corrente sanguínea. Além disso, o que nós temos no corpo hoje, nós vamos falar de todas essas, né? As principais glândulas são a glândula pineal, a glândula da hipófise, do hipotálamo, o timo, a tireoide, suprarrenais, o pâncreas e as gônadas. No caso do homem, a glândula do testículo. No caso da mulher, os ovários, ok? Os hormônios são importantes porque eles controlam a atividade metabólica do organismo. E por serem essas substâncias proteicas, eles têm ação específica sobre órgãos-alvo. Eles são produzidos em um local, mas justamente por causa da corrente sanguínea e do sistema circulatório atuar sobre eles, então eles vão agir em determinados órgãos, células, tecidos, que são os órgãos-alvo, tá? Existem 4 tipos de hormônios: os hormônios proteicos, hormônios citoplasmáticos ou tireoidianos, hormônios trópicos e neurohormônios. Os hormônios proteicos, eles, por causa da natureza proteica deles, eles não conseguem ultrapassar, eles não conseguem passar a membrana plasmática, que é lipídica. Por isso, eles vão se ligar a receptores de membrana, e esses receptores, sendo ativados então pelo hormônio, vão regular alguma função, vão regular algum funcionamento, vão desempenhar uma função na célula, no tecido, no órgão e assim vai. Com relação a hormônios citoplasmáticos ou hormônios tireoidianos, aí sim, ó, eles vão agir no citoplasma. Isso significa que os hormônios vão precisar entrar, eles vão passar pela membrana plasmática. Então, são hormônios muitas vezes associados a lipídios que vão conseguir entrar, passar pela membrana plasmática e dentro do citoplasma vão desencadear uma expressão de proteína, porque vão atuar, talvez, ativando o DNA, um gene para produzir a proteína, vão fazer a transcrição, a tradução, vão ativar a produção de RNA mensageiro e todo o funcionamento do DNA e tradução, transcrição, replicação pode ser também, né? Então, aqui nós temos que principalmente os hormônios da tireoide vão funcionar dessa maneira. E outros hormônios também que nós vamos ver que atuam, então, no citoplasma. Os hormônios trópicos atuam nas glândulas endócrinas, fazendo com que elas produzam outros hormônios, certo? Aqui a gente tem bastante dos hormônios que estão ligados no hipotálamo e na hipófise. E existem, então, hormônios que são liberados por neurônios, e eles são chamados neurohormônios. Aqui eu tenho uma imagem de um exemplo bem prático de um hormônio proteico, que é o mais simples da gente conseguir visualizar. Então, aqui nós temos uma célula secretora, ou seja, uma glândula, tá?
Ela secreta, aqui esses pontinhos são os hormônios, ela secreta diretamente na corrente sanguínea, ó, vaso sanguíneo. Esse hormônio, então, representado aí pela essa bolinha azul, vai agir numa célula-alvo, tá? Aqui está uma célula-alvo e os receptores na porção externa da membrana plasmática. E os hormônios, então, vão desencadear o funcionamento daquela célula, tá? Não é qualquer célula, mas é uma célula realmente específica. Uma célula chamada célula-alvo, tá? Como eu mostrei as principais glândulas endócrinas, a pineal, o hipotálamo e a pituitária, localizado, então, no cérebro, tá? A tireoide, mais próximo aqui da garganta, as paratireoides associadas às tireoides, o timo, aqui, as suprarrenais em cima dos rins, o pâncreas e os ovários na mulher e os testículos no homem. Nós vamos começar a falar da hipófise, do hipotálamo e da pineal. Para a gente se localizar, eu vou pular alguns slides e mostrar a imagem para vocês, ok? Vamos lá. Essa aqui, então, é a nossa glândula da hipófise, ou glândula pituitária, tá? Aqui, um corte mostrando o interior do encéfalo e de todo o sistema nervoso central. A nossa hipófise tá aqui, tá? E nós vamos falar também da pineal. E uma porção importante, essa destacada em amarelo, que é o hipotálamo. Eu fiz um zoom, peguei uma imagem, né, ampliada para vocês. O hipotálamo é uma área, uma região, tá vendo? Toda essa região aqui. Ele tem inúmeras funções, mas nós vamos ver só a função endócrina hoje. Aqui, nós temos, então, a hipófise, ou a pituitária. A hipófise posterior, aí perceba aqui, assim, ó, seria as nossas costas. Aqui seria os nossos olhos, aqui a parte da frente da cabeça. Então, nós temos uma região posterior, voltada aqui, então, para o cerebelo, para o bulbo, ponte, tá? Então, voltada para trás, posterior, e uma anterior, voltada aqui para frente, ó. Hipófise anterior, hipófise posterior. Como eu disse para vocês, temos a hipófise posterior e a hipófise anterior. O que é importante aqui? Hipotálamo vai produzir 2 hormônios, mas ele só produz, que é o ADH, hormônio antidiurético, vamos falar dele já já, e a ocitocina, tá? Porém, ele só produz e ele vai mandar para a hipófise posterior. Ela sim vai estocar e depois, posteriormente, secretar esses hormônios produzidos no hipotálamo. Essa é a função dela, só secreta o que o hipotálamo produz. Então, se a gente voltar lá para aquele desenho, nós temos aqui o hipotálamo produz e ele manda para a hipófise posterior, a neurohipófise, e ela vai secretar, certo? E são 2 hormônios, a ocitocina e o ADH, e nós já vamos ver algumas funcionalidades dele. Agora, a adenohipófise, ou seja, a hipófise anterior, ela produz e ela secreta. Quais são esses hormônios? O GH, que é o hormônio do crescimento, tá? Então, essas aqui são siglas em inglês. Ou então, STH ou somatotropina. São 3 nomes para o mesmo hormônio. É o hormônio do crescimento, tá? O que ele vai fazer? Ele vai causar aí o crescimento das cartilagens e dos ossos. Alguns dizem também que da musculatura. Então, é possível que vocês encontrem também do músculo, tá? Quando a criança, principalmente criança, né, tá nessa fase de desenvolvimento, de crescimento, tanto o menino quanto a menina, ele vai ter bastante GH, certo? Porém, em algumas situações onde existe aí uma baixa concentração, uma baixa quantidade de GH, vai ocasionar um nanismo, tá? E aí a criança não se desenvolve, não vai ter o crescimento ósseo e cartilaginoso, tá? Mas em alguns momentos também vai acontecer o contrário, que é o gigantismo. No gigantismo ocorre a alta produção de GH ao ponto daquela criança crescer e ficar em tamanhos assim muito díspare, saindo muito da faixa normal.
chegando aí 3 metros, até 3,5 metros. Isso não é uma coisa muito boa, tá? Porque pode ter algum comprometimento aí dos órgãos e tal. Outro hormônio produzido pela adenopófise é a prolactina. A prolactina, ela vai atuar, tá? Durante a gravidez, principalmente para a produção do leite, a produção de progesterona nos ovários, então a prolactina vai induzir, né, essa produção de progesterona, e também a prolactina, durante a amamentação, vai manter as mamas cheias de leite. Então, ela é responsável pela produção do leite, tá? E ao longo do tempo, quando a mulher não está grávida, prolactina ajuda aí na produção dos ovários. TSH, que é o hormônio, né, o hormônio tireotrófico, ele estimula a produção da tireoide, o funcionamento da tireoide. Por quê? A tireoide precisa do TSH para produzir os hormônios, principalmente o T3 e o T4, que nós vamos falar dele já já. Então, estimula a tireoide a funcionar e produzir hormônio. Sem o TSH, a tireoide não produz. Ou muito TSH, a tireoide produz muito hormônio, também não é vantagem. Nós temos também o ACTH, que é o adrenocorticotrópico, peço perdão pelos nomes, mas é assim, né? Ele vai estimular os hormônios que são produzidos no córtex das suprarrenais. Então, se a gente lembrar lá do rim, em cima do rim nós temos as suprarrenais, e a parte cortical, que é a parte interna do rim, a parte interna da suprarrenal, que está acima do rim, vão produzir hormônios. E esses hormônios só são produzidos se o córtex funcionar. O córtex só funciona se tiver o ACTH, tá? FSH, hormônio folículo estimulante. O que ele vai fazer? Estimular a produção dos gametas nas gônadas. Por exemplo, no homem, o testículo só vai produzir espermatozoides se o homem produzir FSH. Na mulher, só vai amadurecer e terminar as fases da meiose, por isso gametogênese, né? E a gente tem que lembrar do ano passado, toda a gametogênese que nós aprendemos nos ovários. Basicamente, o óvulo, ele ainda é ovócito, né? Ele vai terminar quando acontecer a fecundação de fato. Então, em ovócito 1 para ovócito 2, e depois ovócito 2 para o óvulo, ele precisa ser estimulado. E o estímulo, então, é o FSH que dá, tá? E o hormônio luteinizante. Para o homem, o LH estimula a produção de testosterona. Testosterona é produzido no testículo, ok. Mas, para que o testículo produza testosterona, precisa ser estimulado pelo LH. Da mesma forma, na mulher, o LH vai estimular a ovulação. Ou seja, o óvulo está prontinho, o ovócito, né? Não é óvulo ainda. O ovócito está prontinho, ele precisa sair, romper aquela câmara ovariana. Quando ele rompe, é porque ele está sendo aí influenciado pelo LH. E depois vai formar uma cicatriz, que é o corpo lúteo. E o corpo lúteo vai produzir também outros hormônios, tá? O hipotálamo, como eu falei para vocês, ele só produz, mas quem realmente secreta na corrente sanguínea é a neurohipófise. Então, aqui no hipotálamo, aquela região que eu falei aqui para vocês, ó, ele vai produzir a ocitocina e o ADH. A ocitocina, quando a mulher está grávida, então durante o parto, ali no momento do parto, vai ter muita ocitocina. E ela vai liberar o bebê por causa da contração uterina, que, digamos assim, é aquelas contrações que a mulher precisa ter, que, na verdade, nada mais é do que a ocitocina, que foi liberada no sangue. Aí, lá no sangue, ele foi atuar no útero para expelir o feto, né? Então, ali o bebê está nascendo. E aí, nós temos também que após o nascimento, a ocitocina, então pronto, contraiu o útero, nasceu. Após o nascimento, a mulher precisa ter a liberação do leite. O leite já foi produzido pela prolactina,
mas ele tá nas mamas. Então, agora ele precisa ser rompido, ele precisa ser liberado. E a ocitocina, através da amamentação, a ocitocina vai fazer a contração das mamas, e aí sim a mulher consegue ter a liberação do leite, né? Pelas mamas. Aí acontece vários casos, assim, que a gente não vai se adentrar, mas que em pedra, que a mulher não consegue produzir. Pode ser ocitocina, como pode ser outros aspectos. Por isso que nós não vamos adentrar. Isso aqui é o caso normal, mas existem inúmeros casos onde a mulher não consegue amamentar, e aí precisa ser estudado o caso de cada um, tá? O ADH, olha as iniciais, hormônio antidiurético. Outro nome para ele é vasopressina, tá? Ele vai fazer o quê? Aumenta a absorção de água no rim. Então, como a gente viu na semana passada, o sistema urinário, a água é um fator relevante, né? Tanto para a gente liberar a água, quanto para a gente reter água. Então, ele aumenta a absorção de água. Isso significa que é numa situação antidiurese, não é para liberar água. Então, nós temos uma diminuição do volume da urina, fica a urina mais concentrada, é uma situação onde a pessoa está perdendo muita água e não está repondo, está com sede. Então, o corpo precisa fazer alguma coisa para segurar, reter água no corpo, tá? E a vasopressina também está muito relacionado com a vasoconstrição. O que isso significa? Em algumas situações, os vasos sanguíneos precisam se contrair e não deixar o plasma extravasar, sair, e eles precisam aumentar a pressão arterial. Então, o ADH também causa aí o aumento da pressão sanguínea. E por último, a pineal, ela era pouquíssimo estudada, mas aí, recentemente, de uns 2 anos para cá, ela tem ganhado muito destaque, porque ela é responsável pela produção do hormônio do sono, que é chamado melatonina, tá? A melatonina tem na verdade, a pineal tem uma conexão muito intrínseca com os olhos, com os nervos dos olhos. E por causa disso, dessa conexão, que a pineal produz a melatonina. Por quê? Aqui está o grande segredo. Como ela regula o sono, então a gente precisa lembrar, né? Sono, nós fechamos os olhos, estado acordado, temos os olhos abertos, então está entrando luz. E a regulação do ritmo biológico, que é chamado, então, o ritmo circadiano. Quem regula a produção de hormônio é o próprio ritmo diário de luz e escuridão do dia a dia do sol, tá? E algumas pessoas, inclusive, vão ter problemas de insônia, problemas de dormir, porque não tem uma regulação desse ciclo circadiano. Então, precisa tomar melatonina para funcionar, para conseguir dormir, descansar e assim vai. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e atenção para as próximas aulas.